Pesquisa operacional, método simplex. Conteúdo a ser apresentado, definição, desenvolvimento e aplicação. Definição. O método simplex tem como base matemática o escalonamento matricial e iterações. Essa aplicação leva aos problemas de produção, custo, entre outros, a soluções ótimas. Desenvolvimento e aplicação. Exemplo: a empresa de esquadrias PCT possui dois tipos de esquadria: standard e luxo. O lucro das esquadrias é de R$ 30,00 e R$ 80,00 por unidade, para os modelos standard e luxo, respectivamente. As esquadrias passam por duas fases: confecção e montagem. O modelo standard requer 6 horas de confecção e 2 horas de montagem por unidade, enquanto o modelo luxo requer 8 horas de confecção e 6 horas de montagem também por unidade. A empresa possui semanalmente uma disponibilidade de 240 horas na confecção e 420 horas na montagem. Determine o máximo lucro da empresa PCT nas condições apresentadas. Então, a modelagem matemática aqui apresentada já foi estudada, já foi apresentada na aula anterior. Então, a partir dessa modelagem, vamos aplicar o método simplex. Lembrando que o lucro máximo será dado pela solução de 30x1 mais 80x2, sendo que x1 representa a quantidade produzida da esquadria standard e x2 a quantidade produzida da esquadria luxo. As restrições técnicas são: para confecção, 6x1 mais 8x2 menor ou igual a 240. Para montagem, a restrição técnica é 2x1 mais 6x2 menor ou igual a 420. E a restrição de não negatividade fica sendo x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Então, com essas condições de modelagem, vamos adequá-la para o uso no método simplex, que isso significa a inserção de folgas das restrições técnicas, onde, para a confecção, vamos usar como folga F1 e para a montagem F2. Então, as restrições passam a ser escritas da seguinte forma: na confecção, 6x1 mais 8x2 mais F1 igual a 240. Quanto para a montagem, 2x1 mais 6x2 mais F2 igual a 420. E a restrição de não negatividade agora passa a ser x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, F1 maior ou igual a zero e F2 maior ou igual a zero, porque são quantidades, e quantidades não podem ser negativas. Também, na função objetivo, vamos inserir as folgas, ficando então que o lucro máximo será dado igual a 30x1 mais 80x2 mais 0f1 mais 0f2. A inserção das folgas são multiplicadas por zero porque folga não gera lucro, mas no uso do simplex há necessidade da inserção das folgas no lucro. Com as restrições e o modelo e a equação do lucro máximo, agora, no lucro máximo, nós vamos passar todos os termos para o primeiro membro, para que ela fique igualada a zero, ficando então assim: lucro máximo menos 30x1 menos 80x2 mais 0f1 mais 0f2 igual a zero. Passou todo mundo para o primeiro membro.
Então, agora vamos construir a tabela para o desenvolvimento do simplex. Vamos inserir uma base, sendo que na base aparecerão quais variáveis? As variáveis de folga inicialmente, F1, F2, e a variável do lucro, L. E as demais variáveis aparecem na linha superior, X1, X2, F1, F2 e as respostas das restrições e do lucro. Agora, preenchendo a tabela, vamos colocar os coeficientes de cada restrição e também da função lucro. Ficando assim, então, para a primeira restrição de 6x1 mais 8x2 mais F1 igual a 240, colocando somente os coeficientes, vai ficar dessa forma. 6 na coluna de x1, porque é 6x1, 8 na coluna de x2, porque é 8x2, 1 na coluna de F1, porque é F1, embora não está apresentado o 1, subentende-se que é multiplicado por 1. Não há F2 na primeira equação da restrição, então coloca-se 0, que é igual a 240. Para a segunda restrição, 2x1 mais 6x2 mais F2 igual a 420, vamos colocar os coeficientes agora na segunda linha. Então, fica aí, 2. x1, então colocou 2. 6. x2 coloca 6. Não há F1, então coloca-se 0. E 1F2 igual a 420. Agora, na linha de L, coloca-se os coeficientes da função lucro igualada a 0. Então, vai ficar menos 30, menos 80x2, 0F1, 0F2, igual a 0. Então, essa é a tabela inicial para o desenvolvimento do simplex. Na base, eu tenho F1 e F2. Então, quem não está na base é igualado a 0. Então, x1 e x2 são igual a 0, pois eles não estão na base. E assim eu tenho que x1 é igual a 0, x2 igual a 0, F1 é igual a 240, F2 é igual a 420 e o lucro L é igual a 0. Se eu substituir esses valores obtidos aí para x1, x2, F1, F2, eu vou na função do lucro máximo, lucro máximo L max igual a 30x1 mais 80x2 mais 0F1 mais 0F2, isso vai resultar igual a 0. Então, isso daí inicialmente está correto. Então, vamos iniciar o desenvolvimento do simplex, determinando a variável que entrará e quem sairá da base. Com a tabela inicial, que nós desenvolvemos há pouco. Então, através do coeficiente mais negativo na linha de L, indica a variável que entrará na base. O coeficiente na linha de L mais negativo é menos 80. Isso significa que x2 deverá entrar na base. Agora, vamos definir quem sairá da base. Os coeficientes da coluna de quem entrou na base, no caso x2, deverá dividir as respostas e quem resultar no menor resultado indica a variável que sairá da base. Então, eu terei que 8 deverá dividir 240, resultando isso em 30. 6 divide 420, resulta em 70. O menor resultado é 30. Então, na base,
Isso se refere a F1. Então, F1 sairá da base, dando lugar a X2. Assim, vamos trocar o F1 por X2, pois X2 tem que entrar na base com a saída de F1. Sai F1, entra X2. Então, as variáveis que não estão na base são zero. X1 não está na base, é zero. Agora, quem também não está na base é F1. F1 igual a zero. Porque na base eu tenho X2 e F2. Então, com isso, a coluna de X2 e F2 são as colunas que eu tenho interesse em resolver o simplex. Então, as variáveis da base que se refere à mesma coluna tem que se tornar 1. Então, X2 da base com X2 da coluna está com 8. Eu tenho que fazer com que esse 8 se torne 1. F2 da base com F2 da coluna já está 1. Então, ele está correto. Então, eu tenho que achar um multiplicador que, multiplicando 8, ele faça com que esse 8 se torne 1. Então, eu vou fazer, como que eu vou achar esse multiplicador? Eu vou falar que 8m é igual a 1, porque assim eu determino o meu multiplicador. 8m igual a 1, então o meu m, o meu multiplicador, é 1/8, porque o 8 passou dividindo. Então, quer dizer que a linha de x2 deverá ser multiplicada por 1/8 para fazer com que o 8 se torne 1. Porque x2 com x2, x2 da base com x2 da coluna, tem que ter um coeficiente igual a 1. Então, montando a base e fazendo a multiplicação, em toda a linha, eu não posso multiplicar só o elemento que eu desejo, mas eu tenho que fazer com toda a linha. Então, eu terei que 6 multiplicado por 1/8 igual a 3/4. 8 multiplicado por 1/8 resulta em 1. 1 multiplicado por 1/8, 1/8. 0 multiplicado por 1/8, 0. 240 multiplicado por 1/8, 30. As demais linhas se repetem. Então, tá aí as demais linhas se repetindo. Mas não terminamos. Vamos dar continuidade ao método simplex. Então, novamente, olhando para a coluna das variáveis que não são nulas, no caso x2 e f2, agora os termos, os quais as variáveis de base com coluna que forem diferentes tem que se tornar zero. Então, x2 da base com f2 da coluna já está zero. Correto. Agora, f2 com x2, f2 da base com x2 da coluna, tem que ser zero e está com 6. Então, o que eu vou fazer? Note que nessa mesma coluna, acima eu tenho o coeficiente 1. Então, se eu multiplicar isso por menos 6 e somar com a linha de baixo, o meu 6 se torna zero. Então, é o que eu vou fazer aqui. Mas eu terei que fazer isso com a linha toda. É como se eu estivesse fazendo um escalonamento. Então, para a linha toda, veja só, eu vou multiplicar a linha de x2 toda por menos 6 e somar com a linha de f2, alterando a linha de f2. A seta indica a linha a ser alterada. Então, fazendo isso, 3/4 de x2 vezes menos 6, mais o 2 da linha de f2.
Resolvendo isso resulta em menos 5 meios, ou menos 5 sobre 2. Próximo. 1 da linha de x2 vezes menos 6, mais o 6 da linha de f2, que é o que eu quero que seja zero. Então, vai ficar 1 vezes menos 6 mais 6. 1 da linha de x2 vezes menos 6 mais o 6 da linha de f2. Isso resulta em zero. E assim eu vou fazendo com todo. Então agora eu vou fazer o quê? 1/8 da linha de x2 vezes o menos 6 mais o zero da linha de f2. Isso resultará em menos 3 quartos, ou menos 3 sobre 4. Próximo cálculo a ser feito. Zero da linha de x2 vezes o menos 6 mais o 1 da linha de f2. Isso resultará em 1. Próximo cálculo. 30 da linha de x2 vezes o menos 6 mais o 420 da linha de f2. Fazendo todo o cálculo, isso resulta em 240. As demais linhas se repetem. Ainda não terminou o processo. Falta mais uma fase. A partir da nova tabela. Então, a partir dessa tabela, o interesse agora é zerar o termo mais negativo da linha de L. O termo mais negativo da linha de L é menos 80. Olhando o menos 80, na mesma coluna, eu tenho o coeficiente 1. Então, se eu multiplicá-lo por 80 e somar com menos 80, zera. Então, eu vou usar esse artifício. Então, o 1 será multiplicado, mas é toda a linha, tem que fazer isso para toda a linha, alterando a linha de L. Então, toda a linha será multiplicada por 80 e somado, alterando toda a linha de L. Então, aqui apresentando a tabela, fazendo o cálculo. Então, eu terei o quê? 3 quartos, 3 sobre 4 vezes 80 da linha de x2, mais o menos 30 da linha de L, mais com menos, menos. Então, aí resultando, isso dará um resultado de 30. Próximo cálculo. 1 da linha de x2 vezes o 80 mais o menos 80. Mais com menos, menos. Então, vai ficar ali, ó. 1 vezes 80 menos 80, que resulta em zero, que era o meu interesse, zerar o termo mais negativo da linha de L. Mas eu tenho que terminar todo o cálculo. Então, agora, o próximo. 1 sobre 8, 1/8, vezes o 80, 1/8 da linha de x2, vezes o 80, mais o zero da linha de L. Então, isso resulta em 10. Próximo cálculo. Zero da linha de x2 vezes 80 mais o zero da linha de L, que isso resulta em 0. Último cálculo da linha. 30 da linha de x2 vezes 80 mais 0 da linha de L. Isso resulta em
2.400. As demais linhas se repetem. Assim, terminamos o cálculo e encontramos o lucro máximo. Por que que eu sei que eu encontrei o lucro máximo que era esperado do problema? Porque na linha de L não há nenhum termo negativo. Quando a linha de L não apresenta mais termo negativo, o cálculo está encerrado. Esse cálculo foi resolvido em uma única fase. Então, como x1 não está na base, x1 é 0. x2 é 30. O 1 indica 1x2 igual a 30. Então, x2 igual a 30. F1 não está na base, é 0. Já está indicado na tabela. F2, 1. F2 igual a 240. Então, F2 igual a 240. E o lucro L igual a 2.400. Esse é o resultado do nosso processo, lucro máximo. Então, com esses resultados, vamos confirmar o que obtivemos. Confirmando os resultados nas funções iniciais do simplex. Então, dado aí as funções iniciais, vamos substituir os resultados obtidos nas funções. Então, na restrição, 6x1 mais 8x2 mais f1 igual a 240. x1 vale 0, então fica 6 vezes 0, mais 8x2, x2 vale 30, 8 vezes 30, mais f1, f1 igual a 0, então mais 0, isso calculando igual a 240. Perfeito. Tá? Até aí indica que estamos no caminho certo. Na segunda restrição, 2x1 mais 6x2 mais f2. Então vai ficar 2x1, 2 vezes 0, x1 igual a 0, mais 6x2. x2 igual a 30, 6 vezes 30, mais f2, 240. Então, fazendo o cálculo todo, isso igual a 420. Ok. Vamos para a última condição, o lucro. Então, substituindo as variáveis, 30x1 mais 80x2 mais 0f1 mais 0f2. Isso resulta em que o lucro máximo é 30, x1 30 vezes 0, mais 80x2, 80 vezes 30, x2 igual a 30, mais 0f1, f1 é igual a 0, 0 vezes 0, mais 0f2, f2 240. Então, fica 0 vezes 240, que isso resulta num lucro máximo igual a 2.400. Perfeito. O cálculo está corretíssimo. Vamos encerrar o problema. Então, lembrando que inicialmente x1 é quantidade de esquadria estándar produzida, x2 a quantidade produzida de esquadria luxo, F1 folga na confecção, F2 folga na montagem. E x1 0, x2 30, F1 0, F2 240 e o lucro máximo de 2.400. Não podemos entregar isso ao solicitante dessa forma. Tem-se que escrever um relatório. E o relatório, então, passa a ser escrito da seguinte forma: o lucro máximo será de 2.400 e ocorrerá quando produzir 30 esquadrias de luxo, nenhuma standard, né? Porque 30
X2 esquadria luxo. E X1 é quantidade de esquadria standard, é 0, então nenhuma esquadria. Havendo folga de 240 horas na montagem. F2, 240, folga da montagem. Então, folga 240 na montagem e nenhum tempo de folga na confecção, porque confecção é F1, folga na confecção F1 é 0. Então, aí apresentado o relatório, né, lucro máximo de 2.400 ocorrerá produzindo 30 esquadrias de luxo e nenhuma standard. Havendo folga de 240 horas na montagem e nenhum tempo de folga na confecção. Assim, encerramos esse exercício. E essa aula dá-se por encerrado. Se vocês gostaram, dá um like lá no material e se inscreva no canal, se possível.